Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, nosso episódio de número 51, o tema será permacultura. Olha, para nós esse é um tema novo. Se para você também é uma novidade ou você tem curiosidade em saber, fique aqui conosco, que eu trouxe uma especialista maravilhosa para conversar sobre esse assunto, a Adriana Galbiati. Eu vou apresentar a Adriana para vocês e, como sempre, vamos direto ao assunto. A Adriana Galbiati é professora de permacultura, engenheira ambiental com mestrado em tecnologias ambientais, membro da ONG Rizomar e da comunidade Mauê. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gerovida, nesse episódio de número 51. Então, como eu mencionei, Adriana, permacultura é um tema que trouxe curiosidade para nós, pelo seu trabalho e tal. Então, o que é a permacultura, Adriana? Oi, Wanda, grata pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Antes de eu explicar o conceito, né, o que é permacultura, queria fazer uma breve introdução, linkando com os temas da Gerovida, né, do canal. Então, vocês trabalham sempre temas ligados a longevidade, vida equilibrada, né? Então, a permacultura é uma forma da gente expandir esse conceito de longevidade e vida equilibrada para a nossa sociedade e o nosso planeta. Então, como que a gente vai, da mesma forma que a gente cuida da nossa alimentação, do que entra no nosso organismo, né, das práticas que a gente faz, dos hábitos que a gente faz para a nossa longevidade, a gente tem também práticas que a gente faz e compreensões que a gente tem que alcançar para que a nossa atuação no planeta Terra durante o nosso período de vida aqui seja contribua para que a longevidade do planeta e a vida equilibrada do planeta e de todas as pessoas e todos os seres continuem, né? Então, a permacultura nasceu no finalzinho da década de 70, como oficialmente, né, como uma publicação de dois pesquisadores australianos, o Bill Mollison e o David Holmgren. Mas eles vinham estudando desde a década de 60, né, quando teve aquele boom do movimento ambientalista, quando os cientistas começaram a alertar, né, olha, a nossa forma de intervenção no planeta não está contribuindo para que o planeta seja amigável com a gente no futuro próximo, né? Do mesmo jeito que houve grandes extinções em massa no passado, por meteoro, por eras glaciais do próprio movimento interno do planeta, erupções vulcânicas, tudo coisa que estava fora da nossa atuação, né? Da nossa influência. E agora, as grandes extinções que estão acontecendo e os desequilíbrios ambientais que estão acontecendo são prioritariamente resultado da atuação da humanidade sobre o planeta. Então, a permacultura surgiu como como se fosse um manual de instrução para o usuário, né? A gente está aqui nesse planeta, que é nossa mãe, que nos dá... A nossa vida é possível porque a natureza criou condições para o ser humano se desenvolver aqui. E como é que a gente trata a natureza, né? E como é que a gente trata outros seres humanos? Então, a permacultura é baseada em 3 princípios éticos, primeiro, né? Que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar os recursos. Compartilhar os recursos de forma que cuidar da terra e cuidar das pessoas seja possível, né? E a permacultura tem também uma metodologia de design. Então, tem princípios de observação da natureza e design dos nossos sistemas humanos, observando como é na natureza, para a gente se encaixar nesse movimento grande da natureza, ao invés de querer ficar brigando com ela. Um dos prejudicados é a própria humanidade, né? Assim,
Então vamos lá, de modo mais prático, o que você faz, né, quando você está realizando esse trabalho de permacultura ali na prática, no seu dia a dia? O que você faz? Então, esses princípios éticos, né? Primeiro, começar pelos princípios éticos, né? Para eu colocar em prática esses princípios éticos, todas as escolhas que eu for fazer, desde uma compra de um sabonete até uma grande intervenção que vai mudar a face de uma região, tipo um projeto de mineração, uma grande estrada, uma grande indústria, todos os projetos, ou um assentamento humano, um condomínio, um bairro, uma cidade, toda intervenção que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar como que esse meu projeto está cuidando do planeta, como esse projeto está cuidando das pessoas, e como esse projeto vai beneficiar todas as pessoas e seres que estão no entorno, que é o compartilhar os excedentes, né? Então, quando eu faço essas perguntas, eu vou primeiro ter que entender como que a natureza daquele local funciona. Então, a primeira coisa é observe e interaja. A gente atua principalmente no nosso âmbito onde a gente é mais responsável, que, por exemplo, nossa casa, nosso quintal, nossa comunidade mais próxima, né? Então, todas as decisões que a gente toma, a gente se baseia nos princípios éticos e nos princípios de design. Então, de forma prática, né? Eu tenho um banheiro e eu vou usar o meu banheiro. Já começou que se eu for planejar uma casa, eu, Adriana Calbiati, não vou colocar uma bacia sanitária com descarga. Eu vou colocar um banheiro seco. Por quê? Quando eu vou no meu banheiro e eu dou uma descarga, eu estou utilizando uma água, que eu tenho que saber de onde vem essa água, qual é o custo ambiental e social dessa água estar vindo até mim, né? E a gente sabe que tem um grande custo, tanto em energia para essa água chegar para nós, né? Ela tem que ser tratada, ela é armazenada, ela é bombeada, chegou uma água para mim com um custo ambiental, então eu tenho que ter consciência desse custo ambiental, né? Então, quando eu tomo um banho de meia hora, quando eu dou descarga, 30 litros de água cada vez que eu vou no banheiro, né? Primeiro eu tenho que... Tudo bem, eu tive que fazer um banheiro com descarga por algum motivo, aí eu tenho que pensar para onde vai esse esgoto? Para onde está indo esse esgoto? Ah, não, tem tratamento de esgoto, tem rede de esgoto na minha cidade. Tá, mas você sabe essa rede para onde leva o seu esgoto? Vai levar para uma estação de tratamento que vai remover uma parte da poluição e da matéria orgânica e de patógenos e de nutrientes e vai jogar num rio. Aquele rio, originalmente ele estava preparado, ele está sendo benéfico para o ambiente daquele rio. Você jogar esgoto de uma cidade inteira, será? Né? Então, como que a gente faz na permacultura? A gente procura fazer sistemas descentralizados de tratamento de esgoto. Então, mesmo quando tem descarga, a gente tem sistemas, que é um dos sistemas que eu trabalho, né? Que é o tanque de evapotranspiração, que é um sistema impermeabilizado, que a gente coloca só o esgoto do vaso sanitário ali, o resto da água já vai para jardins, para outros usos no quintal, mas o vaso sanitário é onde tem o esgoto contaminante, né, que é o mais problemático. Então a gente faz um sistema impermeabilizado e coloca entulho, coloca um meio filtrante ali. O esgoto vai ser decomposto, as bactérias vão decompor aquela matéria orgânica. Os nutrientes que sobram, em vez de a gente mandar para o rio, a gente coloca em cima, né, uma manta drenante, coloca terra e planta bananeiras, por exemplo, em cima. Então eu tenho quando eu vejo assim a superfície do solo, é um jardim com bananeiras. Não tem impacto visual, não vai gerar poluição em lugar nenhum, não vai ter mau odor e eu ainda vou ter bananas.
Então, uma outra característica da permacultura é esse fechamento dos ciclos, né? Então, tudo que eu tenho que fazer para atender uma necessidade minha, eu tenho que perguntar como que eu posso melhorar o ambiente ao mesmo tempo que eu estou satisfazendo a minha necessidade. Então, se eu tenho que reflorestar uma área, eu vou pensar em também incluir espécies que vão ser úteis para mim, que eu vou poder colher uma fruta, que eu vou poder tirar lenha. Então, a gente também, agindo assim, a gente está produzindo o nosso alimento em sistemas que estão regenerando o ambiente. Né? E assim é com a nossa construção, a gente usa muito bioconstrução, né? Que é trabalhar com terra, com madeiras locais, com materiais o mais natural possível. E quando a gente usa materiais industriais, tipo cimento, a gente escolhe técnicas que usem menos cimento, menos ferro, menos energia, né? Então, a partir do nosso raio de atuação, a gente vai sempre planejando sistemas e hábitos diários, né? Eu falei dos hábitos de consumo. Então, consumir menos, consumir produtos que têm menos embalagem, consumir produtos orgânicos que não têm uso de agrotóxico, porque o uso de agrotóxico pode até não fazer mal para a minha saúde no primeiro momento, mas já fez mal para a saúde do aplicador, do trabalhador que está lá no campo aplicando veneno, já poluiu a água, já poluiu o solo, já poluiu o ar. Né? Então, quando eu compro um alimento que foi produzido com um agrotóxico, eu já tenho toda uma cadeia de produção atrás disso que, para eu me alimentar, causou um dano. Então, se eu procuro, por exemplo, comunidades que estão se organizando em torno da agroecologia para a produção de alimentos, né? O movimento Sem Terra, agricultores familiares, cooperativas, que estão se organizando tanto socialmente, com formas mais amigáveis socialmente, quanto ambientalmente, para produzir o nosso alimento. Então, quando a gente tem a visão da permacultura, a gente começa a prestar atenção nessas opções que a gente tem, né? Que às vezes, quando a gente compra um orgânico no supermercado, ele é caro, é proibitivo comprar orgânicos, isso aí é coisa de rico. Não, mas quando a gente conhece os caminhos para se relacionar com as comunidades que estão produzindo de forma até coletiva, né? E na maioria das cidades a gente consegue achar um grupo que está fazendo isso e a gente até estimula esse movimento deles, né? E também a gente produzir o nosso próprio alimento na medida do possível é interessante. Muito interessante, Adriana, assim, você falando dessa experiência, né, do que você faz como profissional, né, e trazendo também já como você coloca em prática no seu dia a dia. E isso era uma curiosidade que eu tinha mesmo também no sentido, assim, que nós, assim, que não estamos aí, como você, profissional da permacultura e outras pessoas nesse sentido, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para praticar a permacultura. Então, você já deu alguns exemplos, né? De sempre que eu for fazer um consumo, que eu for adquirir algo, eu pensar nesses princípios éticos que você trouxe, a questão toda que você já explicou, né? Agora, às vezes pode pensar assim, nossa, mas pode ser um pouco mais difícil para quem está aqui no dia a dia, nas grandes cidades, né? Ou até para quem não tem muitos recursos. Então, assim, o que mais você sugere, né, de dicas práticas que a gente possa fazer para contribuir assim, para esses princípios éticos que você trouxe? O ideal, o melhor dos mundos, é que a gente fizesse um êxodo urbano, né, organizadamente, baseado nesses princípios regenerativos, e que todos tivessem acesso a ter um quintal com terra, que pudesse plantar o próprio alimento, que pudesse ter acesso aos recursos para construir sua casa com materiais naturais, que tivesse tempo para se reunir com os amigos, para fazer mutirões de plantio, para replantar florestas. Isso seria o mundo ideal. Mas para fazer a transição, né, a gente sabe que o caos das cidades grandes e a exploração dos trabalhadores, então as pessoas estão vivendo, às vezes, em situação de miséria, né?
Então, vou falar de permacultura para eles, vão me bater, né? Uhum. Então, então, o que que eu recomendo? As pessoas que estão interessadas em mudar esse olhar e começar a praticar a permacultura, primeiro, procure informação que está gratuita, que está na internet, né? A informação que está disponível, e se junte em grupos, se junte com pessoas que estão também pensando isso, porque juntos, por mais que a gente tenha dificuldade de recursos, quando a gente se junta, um tem um recurso, o outro tem um conhecimento, o outro tem uma habilidade, né? E grupos podem, de repente, trabalhar numa praça, no quintal de alguém que tem terra. Ah, eu tenho um quintalzinho que dá para fazer uma horta. Aí os vizinhos se juntam e ajudam, e essa horta fica uma pequena horta comunitária. Os resíduos, por exemplo. Um problema muito grande que a gente tem nas cidades é do lixo, né? E na permacultura não existe lixo, porque não existe fora. Então, eu tenho essa caixa de papel que veio num produto que eu comprei, tá? Eu posso usar essa caixa para alguma coisa, para fazer alguma coisa produtiva com ela? Posso usar o papelão para colocar no solo, para fazer um canteiro em cima, né? Tem como a gente aproveitar materiais de várias formas. Mas é um plástico inservível, não tem como. Então, primeiro eu vou pensar antes de comprar um produto que tem essa coisa que não dá para reaproveitar, né? Não, mas é reciclável, tá? Grande parte do lixo que está escrito reciclável ali, quando a gente compra, até quando a gente manda para coleta seletiva, coloca na lixeirinha do plástico ali, às vezes ele não é reciclado realmente, né? A gente tem que também se informar um pouco mais. Então, evitar de produzir desperdícios que não possam ser inseridos em outros ciclos produtivos. Mas eu posso mandar, em último caso, mandar os materiais para reciclagem. Mas na minha cidade não tem coleta. Sempre tem um catador, tem uma cooperativa de catadores que fazem a comercialização desses materiais. Então, se organizem em grupo de vizinhos. Nós vamos juntar em tal lugar e vamos levar para a cooperativa, ou pedir para a cooperativa vir buscar. O lixo orgânico. Tem sistemas super gratuitos que você pode fazer em pequenos cantinhos do seu quintal, que você pode fazer uma compostagem do lixo orgânico e gerar o seu próprio adubo. Mesmo que você não tenha terra no quintal, dá para fazer isso. Dá para plantar em vasos, fazer canteiros em cima do cimento do quintal. Tem alternativas para tudo isso, né? E o principal problema do resíduo sólido na cidade é o lixo orgânico, inclusive, né? Que é mais de 60% da quantidade de lixo que vai para o aterro, gera doença, gera mau cheiro, produz gases tóxicos, né? E nem sempre os lixões são aterros sanitários controlados, né? Então, muitas vezes é lixo a céu aberto mesmo. E pessoas que estão em condição de vulnerabilidade vão até esses locais para coletar materiais para reciclagem, para vender para reciclagem, e vivem disso. E é uma profissão super digna. Então, por que a gente não torna mais digna esse trabalho dessas pessoas e leva o material até elas, em vez de elas terem que ir lá no lixo, mexer, porque a gente jogou tudo misturado, né? Então, são muitas coisas, né, Wanda? Eu costumo dizer que a permacultura, ela atua em todos os assuntos do mundo, tem a ver com a permacultura, porque a permacultura é uma forma de você estar no mundo. Então, vamos pegar um tema, não tem nada a ver com permacultura, moda. Tem a ver com permacultura, como você se veste, os materiais, de onde vieram suas roupas, né? O hábito de comprar sempre mais, porque eu tenho que estar na moda. Por exemplo, essa blusa aqui, né? É uma blusa estilo indiana, né? Agora tá até um pouco na moda, né? Mas eu uso esse tipo de roupa desde a década de 80 até agora, sem parar, assim. Nunca moda para mim não passa pela minha cabeça essa questão da moda, né? A gente achar uma forma da gente estar no mundo, e o nosso estilo de vida vai
vai acompanhar isso, né? Mas o principal nó, que eu acho que é a dificuldade das pessoas não conseguirem falar, não, é coisa de rico, permacultura é elitista, tal, resolve um pouco com a organização, você se unir com outras pessoas. Eu acho que também, como você está falando, é na questão de mudar a consciência, né? Então, acho que a partir do momento que você tem consciência dos 3 princípios que você trouxe, a partir do momento que, mesmo que eu não me una com outras pessoas, mas como que eu posso olhar para isso no meu dia a dia, em tudo que eu faço? Então, só vamos retomar quais são os 3 princípios. Vai lá. Primeiro, cuidar da terra. Eu vou explicar um pouco mais cada um. Cuidar da terra, por que cuidar da terra, né? Porque é a nossa mãe, a nossa matriz da nossa vida. A gente não está na terra, a gente é parte da terra. Porque cuidar da terra é cuidar das florestas, dos bichinhos, da água, do ar, e dos humanos, né? Que estão os seres humanos. Então, nós somos parte dessa terra. Não somos um ser à parte que está usando a terra, não. A gente não vive se não tiver tudo em equilíbrio. É um engano a gente achar que a gente pode ter um estilo de vida artificializado porque a terra aguenta. Não está aguentando. Em alguns lugares, o colapso ambiental já aconteceu. Então, cuidar das pessoas, a humanidade, que é o segundo, cuidar das pessoas, né? Para a gente poder cuidar da Terra, a gente tem que olhar para essa humanidade que está mudando a face da Terra, que está alterando o planeta a ponto de causar um colapso, né? Então, como que essa sociedade está organizada? Como que é a igualdade de acesso de todo mundo a esses recursos do planeta? Né? A gente sabe que existem injustiças sociais, que existe uma estrutura de poder que é piramidal, né? E as pessoas que estão na base estão sendo esmagadas, né? Então, como que a gente pode fazer para horizontalizar mais essas relações, né? Como que a gente faz para cuidar mais de todas as pessoas? É um desafio grande também, porque nós estamos numa sociedade capitalista que nós não criamos, né? Nós não inventamos isso. Então, a gente tem que, primeiro, abrir mão de algumas coisas que a gente acredita, porque nós estamos nessa sociedade, a gente acaba tendo que viver, se relacionar, a gente trabalha, a gente precisa do dinheiro porque a gente tem que pagar as contas, que é assim que funciona a sociedade, mas a gente pode aos pouquinhos ir saindo, não deixar esse condicionamento tirar a nossa esperança, né? Não dá para fazer nada porque é assim mesmo que é, né? Então a gente pode pensar fora da caixinha e pensar formas não formas de troca não pautadas no capital, né, na troca por dinheiro. Então, o que eu posso fazer de voluntário para uma comunidade? Que benefícios eu posso gerar que não dependa tanto de valores monetários, né? E também entender melhor como funciona a sociedade. Eu acho que a informação e a formação até política nossa é importante para a gente entender como a sociedade funciona, né? E até para a gente cuidar, que é um assunto também que permeia o canal, que é o cuidado com os idosos, né? Que a gente quer longevidade, aí nós vamos ficar mais idosos, né? E como que essa sociedade, com esse pensamento individualista que existe hoje, como essa sociedade cuida dos idosos? Né? Como integra os idosos no dia a dia, né? Como que é esse abraçar os idosos? Porque todos nós seremos esses idosos, né? Um dia. Então, que sociedade a gente está criando para sermos cuidados depois, né? Então, isso está dentro de cuidar das pessoas. E o compartilhar os recursos, esse terceiro princípio, ele tem um enunciado compridão, porque os criadores da permacultura quiseram ter certeza que não ia ter mal entendidos a respeito dele. Então, ele é assim, compartilhar os excedentes
e colocar limites ao consumo e ao crescimento, e compartilhar os excedentes. Então, são duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Como a gente está usando os recursos, que é colocar limites ao crescimento. Então, o capitalismo, na sua base, na sua teoria de origem, né, na sua justificativa científica para existir, ele está pré-definido que ele só existe enquanto ele estiver crescendo. Enquanto ele estiver crescendo, a economia está crescendo, significa que a gente está produzindo mais, retirando mais da natureza, gastando mais energia. Então, quando ele está crescendo, ele está saudável. É como se fosse um câncer, né? Porque enquanto ele está crescendo, ele vai crescendo, 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 mas aquele tecido daquele órgão, ele não foi projetado para ter um crescimento infinito. Ele tem, conforme as células vão morrendo, vão surgindo novas células. Assim deveria ser a nossa vida no planeta, né? Sendo estável. Mas aí as pessoas vão morrendo, vão nascendo, né? Mas o crescimento, tanto populacional quanto econômico, né, da exploração da natureza, ele está com esse padrão cancerígeno, né? Cresce, 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 cresce e causa a morte do organismo que está abrigando ele. Então, nós estamos causando com as nossas dinâmicas de troca e de exploração da natureza que a gente tem hoje, a gente está produzindo a morte dos tecidos ambientais e sociais pelo planeta inteiro. Né? Dramático, né? Ai, meu Deus. Mas, agora vamos para a parte mais esperançosa, né? Isso, legal. Que a permacultura ela se propõe a reduzir esse crescimento, né? Então, a gente pensa em decrescimento do uso da energia, formas de produção de alimentos que não usem tanta energia. Imagina, a gente fala de combustíveis de origem vegetal, que são ecológicos, que são renováveis, né? O álcool, o biodiesel, mas para produzir esses combustíveis, a gente está usando altas doses de combustível fóssil, maquinário, adubos químicos retirados da natureza à custa de muita energia de produção, né? Para poder produzir uma cana-de-açúcar, uma soja, um milho, para produzir combustível, né? Que pretensamente é ecológico, mas olha o tanto de energia que a gente está colocando de combustível fóssil, que não é renovável, né? Então, a permacultura tem um olhar assim de diminuir o aporte de energia nos nossos processos produtivos, né? Então, como que eu posso produzir de forma agroecológica? Isso implica que tenha mais mão de obra e menos trabalho de máquinas, né? Então, a gente precisa de um êxodo urbano de volta para o rural, para a gente conseguir sustentar essa sociedade, né? Então, você vê que é muito além de eu separar meu lixo e eu comprar produtos orgânicos, né? Que é o que a gente pode fazer na cidade, vai muito além. Então, a gente tem uma exceção também que precisa refletir em políticas públicas, em organização social, para poder realmente a permacultura fazer uma mudança na face da terra, né? Senão a gente fica ali, só fazendo núcleos que servem de exemplo. Fala, olha, ali eles estão regenerando a terra e produzindo alimento. Naquele núcleozinho ali, né? Mas isso mudou a face da terra? Não. Mas a partir do momento que muitas experiências em pequena escala aconteçam, a gente pode sim mudar os rumos que a gente está tendo no planeta, né? Muito bom, Adriana. Assim, foi muito interessante conhecer um pouquinho mais sobre esse tema e tentar pensar as relações realmente, os links, né, que realmente existem junto aqui com a nossa questão de discussão realmente de como viver bem para ter uma longevidade com mais equilíbrio e compartilhar isso com o máximo possível de pessoas, né? E antes de encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem final?
Eu queria deixar uma mensagem assim que por mais que a gente esteja vendo todo o caos que está à volta, né? Eu pelo menos sou uma pessoa muito positiva, otimista, né? Eu sou uma pessoa muito otimista em relação ao futuro. Eu acredito em forças maiores do universo, né? Por mais que isso não seja parte da permacultura especificamente, nem seja científico, eu acredito, né? E isso me dá uma esperança de que se a gente chegou até aqui, se existiu um desenvolvimento da humanidade até aqui, e esse planeta sendo tão maravilhoso e perfeito, não tem como isso ser para acabar, ter um colapso. Então eu acredito que a gente vai conseguir enquanto humanidade, eu acredito muito na humanidade, né? Que a gente consegue se unir para superar essa juntos. Tá ótimo. Muito bom, Adriana. Excelente. Então, agradeço imensamente você ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento, para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Agradeço de coração. Então, é isso, pessoal. Por hoje é isso. Agradecemos a sua participação no nosso episódio de número 51 e nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até mais. Tchau. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!